Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa AFIPESP na TV, que traz em sua grade de programação entretenimentos, entrevistas especiais, dicas de cultura, de educação, culinárias, entre outras atrações. Nós vamos promover agora um breve intervalo para que vocês conheçam os nossos entrevistados de hoje. Até já, então. O presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe no estúdio dois convidados que são lideranças no funcionalismo. Major Olímpio Gomes, deputado federal, líder da segurança pública, com destacada carreira política em defesa dos interesses dos servidores públicos. Marcos Dantas, auditor fiscal da Receita Federal, com expressiva atuação sindical como presidente da delegacia do Sindifisco em Sorocaba. A conversa vai abordar temas inquietantes do momento, como a situação política no Brasil. Confira nos próximos minutos essa importante entrevista exclusiva do programa AFIPESP na TV. No programa de hoje, como vocês viram, nós recebemos dois colegas servidores públicos. Um da área militar, que é o Major Olímpio, a quem agradecemos mais uma vez a sua presença no programa AFIPESP na TV. E o nosso colega auditor fiscal, quando é auditor fiscal é da Receita Federal, né? E é o Marcos Dantas, a quem tenho o grande prazer de receber também. E vou perguntar a ambos, com esse Brasil cheio de incertezas que nós estamos vivenciando há alguns anos, esse Brasil tem jeito, Major Olímpio? Olha, eu acredito demais, Duarte, te agradeço aos milhares de servidores públicos do Estado de São Paulo e à associação que sempre me recebe com tanto carinho. E eu sempre digo, eu sou um produto do serviço público, meu pai falecido, agente penitenciário, eu, um militar do Estado. E eu acredito demais que o nosso país tem jeito sim. E até porque nós chegamos num momento de se reconduzir o nosso país para um caminho que ele possa ser efetivo para a população. E eu estou aqui dentro da casa do servidor público e eu sempre defendi e defendo de forma intransigente que o servidor público ele não é parte do problema, é parte da solução. Os serviços que nós temos que atendem à população, elas são prestadas em todas as áreas, em múltiplas profissões e especialidades, por pessoas do serviço público. Nós estamos precisando, Duarte, de moralização em todas as áreas, em todas as instituições. Eu vejo caminho sim. Nós precisamos ter uma educação que seja com excelência, de qualidade, não formar pessoas que saem do processo de educação semi-analfabetizadas, o analfabeto funcional, que tenha uma saúde digna, que tenha uma segurança, que tenha a prestação de serviços, a assistência social, o transporte, a habitação. E é tudo que o brasileiro está querendo. 99% do cidadão brasileiro é o cara de bem. Se tem 14 milhões que não estão trabalhando hoje, não é porque é vagabundo, não. É porque o próprio poder público, nessa corrupção moral e institucional, acabou quebrando aqueles que estavam tentando gerar emprego e renda. E agora o brasileiro está dizendo, basta, vamos para um processo de reconstrução. Então, eu sou otimista. Se a minha geração, se as nossas gerações já perderam algumas batalhas, nós temos que pensar agora na geração para os nossos netos, bisnetos, que eu tenho certeza absoluta, nós temos um país maravilhoso, gente maravilhosa, nós temos tudo, aqui se produz tudo, nós temos riqueza mineral, nós temos riqueza energética. Imagine no momento em que os homens públicos que estão fazendo o direcionamento do país tiverem a responsabilidade, mas que ele tenha compromisso realmente com as suas ações. Nós vamos ser um dos países mais fortes do mundo. E aqui a população está esperando por isso mesmo. E eu acredito mesmo que isso possa acontecer. Marcos Dantas, auditor fiscal. O Brasil tem jeito? Tem jeito, porque, como bem dito pelo Major Olímpio, o povo brasileiro é o nosso maior ativo.
povo brasileiro é trabalhador, o povo brasileiro é decente, o povo brasileiro quer futuro para os seus filhos e para ele próprio. Infelizmente, nós temos encastelado no poder pessoas que durante anos e décadas apequenaram o povo brasileiro, reduziram a nossa capacidade como nação, como país. A corrupção moral, que eu acho que é o problema mais sério do nosso país. Mas, na minha visão, nós não temos um grande problema econômico. Nós vivemos uma crise econômica séria, com 14 milhões de pessoas desempregadas, mas a base desses 14 milhões não é econômica. O homem do campo produz, o industrial produz, os comerciantes produzem, o povo quer trabalhar, mas infelizmente a corrupção moral que se abateu sobre o nosso país não permite que você, cidadão do Estado de São Paulo, que você, cidadão do Brasil, possa desempenhar o seu potencial máximo. E é exatamente aí que nós chegamos. Nesse momento, todas as pesquisas dizem, e todo mundo com quem se conversa, o povo brasileiro quer renovação. Não quer mais essas figuras que, de certa forma, acabam com o nosso país, apequenam o nosso povo, não querem mais no Congresso Nacional, não querem mais no Executivo, querem uma renovação. Então, assim, respondendo muito claramente, o Brasil tem jeito, tem saída, e a saída é através de ocupação do espaço público por pessoas decentes, por pessoas honestas e por servidores públicos concursados, preparados que somos e que fomos demonizados nos últimos meses, nos últimos anos, e nós queremos dar a nossa contribuição efetiva para que esse país seja tudo aquilo que ele se propõe e tudo que o nosso povo brasileiro quer. Um país honesto, um país decente, um país que o meu filho e os nossos filhos possam realmente ter suas potencialidades levadas à plenitude. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com essas duas entrevistas que estamos realizando com o Major Olímpio e com o auditor fiscal Marcos Dantas. Até já, então. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFEPESP na TV. A AFEPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas, abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros mais gerais. Continue conosco, a AFEPESP produz informação de qualidade, com responsabilidade e credibilidade. Bem, continuamos com o programa AFEPESP na TV. Major Olímpio, e depois também para o Marcos Dantas. Os senhores acreditam que uma das soluções para o sistema previdenciário, aliás, eu estou batendo nessa tecla desde 1988, dizendo que é uma aberração você não ter uma previdência capitalizada em que o contribuinte controle a sua conta, exemplo do fundo de garantia. O senhor acredita na previdência capitalizada? Eu acredito, sim. Individual, né? Individual. Eu acredito. E eu quero dizer a vocês, seja quem for governo, lá atrás, Fernando Henrique tentou fazer, se arrebentou, depois veio o Lula, veio o Dilma, veio o Temer, agora com o PEC 287, eles dão umas resvaladas e acabam se arrebentando pela falta da verdade do conteúdo. Eu digo para você, por exemplo, em relação à Previdência Pública. Foi se tentar com a PEC 287, nós vamos fazer uma reforma da Previdência. O que era essa reforma da Previdência na essência? Nós vamos fazer quem pagar duas vezes, entendeu? Nós vamos continuar num processo de destruição, de satanização da figura do servidor público. O que aconteceu de fato? Com os dados da Anfip, com os dados que foram compilados em todas as áreas, nós arrebentamos. Foi lá o Meirelles, era o ministro da Economia, se arrebentou na comissão especial lá, porque eu fiz questionamentos a ele, falou, olha, estão errados esses dados aqui, vocês fazem previsão como se tivesse 2 PIB por ano, até 2060 estão mentindo para a opinião pública. Foi aquele Diogo Oliveira, que agora está no BNDES,
era o secretário nacional de Previdência, falei, o senhor não tem, desculpa a expressão, falei para ele, vergonha de vir aqui dizer que nós temos que arrebentar o servidor público. O senhor, que tem o teto de salário federal e recebe 45 mil reais e 2 jetons para participar de conselhos de administração, e o senhor vem aqui dizer que o culpado disso é o servidor. O senhor perdeu a vergonha para fazer isso. Nossa. Ah, e não tem vergonha mesmo porque ele não conseguiu me responder, só ficou vermelhinho lá. Então, tanto os outros quanto forem, é que eu estou dizendo para vocês, nós queremos sim discutir. Até porque, eu digo, viu, o servidor, gente, paga os seus 5%, os seus 11% lá, você morreu, hoje a viúva continua pagando, é uma coisa que não paga. E tudo que nós estamos falando, vamos fazer a coisa mais justa? Vamos. Mas não é o servidor público que é parte desse problema, não. Vamos fazer, pega o Marcos Dantas lá e a Receita Federal se colocou totalmente aberta para isso e dizendo, escuta, se querem fazer, vamos fazer uma auditoria para valer no nosso país, vai. Vamos fazer uma coisa correta, não vem com essas coisinhas. Então, eu acredito sim que nós podemos ter um acompanhamento individual, o indivíduo saber o quanto ele está pagando, o quanto ele vai ter a projeção depois, porque tem outra mentira também aí, viu gente? Porque ela fala, não, o teto geral da Previdência é com R$5.300, por que o servidor, dependendo da categoria dele, ele aposenta com 20? O servidor que aposenta com 20, ele recolhe 6 vezes mais proporcionalmente do que o que aposenta com 5.300. Entendeu? Então, o recolhimento, se falasse para qualquer servidor público, a sua capitalização individualizada, o seu acompanhamento da conta, todos nós dizemos, agora, nós topamos agora, já. Se levar para o cidadão também, já. Sabe por quê? Porque o nosso é ali, ó, é na fonte. Ninguém está discutindo isso, não tem um desvio. Quem foi destruindo recursos da Previdência no país não foi nenhum servidor público, não. Foram aqueles nomeados em funções que usaram e muitas vezes usam, como aqui no estado de São Paulo, você é professor disso. Nos anos 60, para construir escola, estrada, delegacia de polícia, quartel de polícia, começou lá. Carvalho Pinto usando dinheiro do recurso da Previdência dos servidores aqui. Verdade, é verdade. Então a gente precisa ser verdadeiro e dizer, eu acredito que nós precisamos fazer uma transformação no regime previdenciário, mas antes de tudo, uma auditoria profunda. Vamos ver quem deve, quanto deve, por que não pagou, por que não sai das execuções. Pergunta para o especialista aqui, o Marcos Dantas. E eu fiz questão absoluta, ele é um parceiro de ouro nessa luta pelos direitos dos servidores. Não tem a riqueza do conhecimento que ele tem, principalmente na área tributária, na área fazendária, nos desvios que acontecem em relação a isso, numa utilização muito mais efetiva do fisco brasileiro, para poder ajudar nesse processo, e não é arrecadar por arrecadar, não, aumentar impostos, nada disso, mas otimizar, fazer com que a máquina pública possa funcionar. E nós falamos, ninguém de nós está discutindo, olha, vamos fazer uma reforma de caráter previdenciário, a sua luta, a luta de muitos anos, sabe por quê? Porque você fala, se fizer isso, tiver a capitalização, tiver esse acompanhamento individual, todos nós sabemos exatamente o quanto nós temos o tempo todo. Hoje, né, depois viemos criando e regime de previdência complementar, uma série de coisas, e por quê? Que já nos fizeram, aqui no estado de São Paulo paga 2 vezes. Mas e por que isso? Ao longo do tempo, o dinheiro muitas vezes ele foi sumindo. Quando você fala da Previdência, já usaram milhões, dolarizando hoje, milhões de recursos da Previdência, lá atrás para a construção de Brasília. Gente, de onde saiu o dinheiro? Hein? Foi lá, ó. Era um dos servidores da época do sistema previdenciário, a época que precisava de recursos, se utilizou os recursos para isso. E agora depois, nós vamos, algumas gerações depois, falar, agora nós mudamos a regra do jogo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, aqui no estado de São Paulo é no país. Eu hoje sou um veterano da Polícia Militar. E o desejo de governo era que todos nós morrêssemos no dia que aposenta. E aí a gente vai vivendo de teimoso. De teimoso a gente vai vivendo. De teimoso a nossa viúva vai ficando. E dá um incômodo pro governo. Mas, nossa, esse cara tá vivo ainda?
E você, o que é que você acha da aposentadoria capitalizada individual? Eu adoraria, como bem dito pelo Major Olímpio, adoraria se fosse possível. Só que a nossa Constituição atual, ela diz que o princípio nosso é o princípio da solidariedade. Mas muda a Constituição, tem que mudar a Constituição. Só tem um detalhe, assim, tudo bem, seria muito interessante se fosse, só que não daqui para frente. E o que eu paguei? Vamos ver quanto que eu paguei, quanto que eu contribuí para que a Esse gente passivo tem que ser computado também. Exatamente, senão, olha a maldade. Ó, agora mudou o regime, o que você contribuir daqui para frente é seu, mas e os 20 anos que eu já contribuí? E os 30 anos que muitos já contribuíram estão prestes a se aposentar? Aliás, a maior maldade, me permita, é você estar prestes a se aposentar, vem um governo, muda a regra e você vai ter que ficar mais 10, mais 15 anos. Então, essa é a caixinha de maldades que nós temos que discutir e nós, servidores públicos, temos que estar muito atentos, porque nós sempre somos o bode expiatório. Nós sempre, entra o governo, sai o governo, espero que o próximo, Major, não seja dessa forma, aliás, tenho certeza que não será, mas é sempre os governos que se sucedem usam o servidor público como se fosse todos, o responsável por todos os males. Mas respondendo muito francamente, se for possível fazer uma capitalização individual, desde que o que eu já contribuí seja agregado, perfeito, eu aceito. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? E o contrário disso nós não aceitamos. Isso não. Isso a gente não... Vamos brigar contra. O passivo existe, tem que ser pago pelos governos, é evidente, sim, né? Sim. Então, se a gente pensar que o governo vai dar mais um calote, vai transformar em precatório, meu Deus, então temos que parar de pagar a partir de agora. É um absurdo isso. Ele tem que assumir o passivo, sim. Lamentavelmente, nós chegamos ao final do programa. Mas o Major Olímpio virá em outra oportunidade e o Marcos Dantas, que foi uma estreia aqui na FIPESP na TV, é para nós motivo de muita alegria, tá bom? Para mim foi muito agradável. Muito obrigado e continue com a nossa grade de programação de AFIPESP na TV. O presidente da FEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, nos últimos anos foi reconhecido por autoridades municipais por seu importante trabalho na presidência da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Esse reconhecimento vem por meio de condecoração de título de cidadão, atribuído a Duarte Moreira em ações que ajudaram no desenvolvimento dos municípios. Em 2016, o presidente da AFEPESP recebeu o título de cidadão ibiraense, no dia 25 de novembro. O título de cidadão campineiro foi recebido no dia 6 de dezembro. As homenagens continuaram e, neste ano, recebeu o título de cidadão são carlense, em 23 de março, e o título de cidadão jordanense, em 19 de junho. Vamos ver um pouco dessa última condecoração, que aconteceu na Câmara Municipal de Campos do Jordão. A homenagem na cidade de Campos do Jordão foi uma iniciativa do vereador Luiz Felipe Costa Sintra, que falou a nossa reportagem. Nós conhecemos um pouco do trabalho do Dr. Duarte através dos funcionários aqui da FEPESP aqui em Campos do Jordão, que sempre falam muito bem da administração do Dr. Duarte. Eu avalio de uma forma extremamente positiva, tanto é que ofertamos um título de cidadão jordanense ao mesmo, uma vez que reconhecemos o trabalho que ele faz em Campos do Jordão. Antes mesmo de começar a sessão, eu estava agradecendo mesmo pela oportunidade que dá aos jordanenses, e agora a FEPESP adquirindo novos estabelecimentos em Campos do Jordão, abrindo mais o mercado para o jordanense, que vem a trabalhar na recepção da colônia, pessoal, os camareiros, enfim, todos os colaboradores em geral. Isso é muito bom para a economia da cidade, nos rende divisas, diminui o índice de desemprego no município de Campos do Jordão. Então a gente vê com muitos bons olhos a administração da FEPESP. Rogamos para que isso continue, que cada vez se expanda mais e que o turista venha conhecer a cidade desfrutando das excelentes acomodações da FEPESP aqui em Campos do Jordão, grandes parceiros do município. O diretor econômico-financeiro Antônio Arnosti, presente à sessão, também comentou sobre a homenagem ao presidente da AFEPESP. O presidente Duarte é o primeiro entre iguais, como a gente diz. Ele foi o presidente talvez mais empreendedor da nossa
a associação. E nesse sentido, Campos de Jordão, em relação aos nossos hotéis, às nossas unidades, são privilegiadas, porque ele investiu muito do seu tempo, muito do seu capital humano, muito da nossa estrutura, para que Campos de Jordão tivesse realmente uma atração positiva dos nossos servidores públicos, colegas e associados. Isso representa, sem dúvida, um aporte de economia muito significativo e robusto para a cidade de Campos de Jordão, ao mesmo tempo que significa um encantamento para toda a nossa classe. Duarte Moreira, homenageado, falou sobre esse reconhecimento. Eu me sinto enormemente emocionado e, ao mesmo tempo, me sinto assim com muita responsabilidade, tendo em vista que existem muitos compromissos que deverão ser atendidos a partir do momento em que a gente recebe uma homenagem. A gente passa a integrar a cidadania de uma cidade como Campos do Jordão. Então, é óbvio que você não pode ficar simplesmente inerte e nada fazer em favor da comunidade. Aqui na cidade de Campos do Jordão, nós somos distinguidos pelo trabalho que executamos frente à Associação dos Funcionários Públicos. Um trabalho dignificante, porque tivemos a colaboração de todos os nossos funcionários, a participação de todos os nossos associados que consagraram os nossos trabalhos. Então, essa responsabilidade nos deixa, assim, profundamente emocionados e temos a certeza de que é um reconhecimento que a Câmara Municipal, o senhor presidente da Câmara Municipal, o Dr. Felipe, prestou a este humilde servidor da AFPESP. O prefeito Fred Guidoni ressaltou a importância da AFPESP na cidade. Em primeiro lugar, é um grande prazer ter aqui uma colônia da AFPESP, dizer a todos os associados que não conhecem ainda a nossa cidade, venham nos visitar, que é um prazer imenso poder recebê-los aqui. A cidade está pronta e preparada para receber e receber bem quem nos visita. A AFPESP tem 3 unidades de lazer na cidade de Campos de Jordão. Como foi ressaltado nos comentários, o empreendedorismo do presidente da AFPESP ampliou o número de associados que visitam a cidade. As 2 novas unidades, a Penzel e Sarra, foram iniciativas pioneiras de Duarte Moreira e investimentos no estilo charme de hospedagem. A Penzel foi a primeira experiência com muito sucesso e, mais recentemente, a Sarra conquistou os associados. Ainda em Campos de Jordão, o presidente Duarte Moreira introduziu o Festival de Inverno, com apresentações de música clássica na unidade AFPESP Campos de Jordão, durante todos os sábados de julho, e neste ano de 2018 até o dia 4 de agosto. Como você notou, as diferentes atrações da AFPESP nas cidades movimentam o turismo e, com isso, o reconhecimento pelo trabalho associativo. Parabéns, Duarte Moreira! Fique agora com imagens das unidades de lazer AFPESP em Campos de Jordão e também com um belíssimo festival de inverno. Notre épouse
faz primavera em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Você viu um pouco dos encantos da charmosa cidade de Campos do Jordão com a reportagem que acabamos de exibir. Agora vamos mudar radicalmente de direção e mostraremos encantos do sul de Minas, da cidade de Areado. Nesta cidade, a AFPESP tem uma unidade de lazer muito especial, com amplas e confortáveis acomodações. Em clima bucólico, Areado recebe os associados que buscam a natureza e o frescor do sabor mineiro. Para usar as instalações é muito fácil e direto no site, pelo sistema Flex Reserva. Selecionamos imagens dessa unidade para você conhecer esse pequeno paraíso mineiro. Obrigada e até a próxima semana.